o que foi a Greve Geral de 1917. A Greve Geral de 1917 ficou conhecida como a paralisação do comércio e da indústria do Brasil em julho de 1917. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil aumentou suas exportações, principalmente devido à Primeira Guerra Mundial. Embora o salário tivesse subido, o custo de vida também subiu, fazendo com que os trabalhadores vivessem em más condições para sustentar suas famílias e fazendo com que crianças e mulheres precisassem trabalhar. E as horas trabalhadas por essas pessoas poderiam chegar até 18 horas diárias. Meu nome é Jennifer e a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. E dentro da Revolução Industrial a gente tem 3 tópicos. E o primeiro é a Segunda Revolução Industrial, que foi o período de avanço das inovações técnicas e produtivas no setor industrial, que teve lugar entre a segunda metade do século XIX, por ali, a partir de 1850 aproximadamente, e o início do século XX. Temos também a Semana Trágica de Barcelona, e esse nome foi usado para referenciar os sangrentos acontecimentos desenvolvidos em Barcelona, que foram acontecidas, as coisas que aconteceram ali. E outras cidades lá desse lugar, da Catalunha. É isso. E a última é estabilidade econômica no Brasil, que temos como exemplo disso, sobre economia no Brasil, essas coisas, o déficit, é a corrupção pública elevada, a excessiva burocracia por criação e manutenção de empresas no país. Tipo, você criar uma coisa, você precisa ter tudo aquilo de imposto, todas aquelas coisas para saber a economia do país. Como é a economia hoje em dia no Brasil? As taxas de juros, as disfunções no sistema burocrático para importação e exportação de produtos e os altos custos trabalhistas e do sistema previdenciário, Então, você precisa saber a taxa de juros daquilo, as disfunções no sistema burocrático, porque são muitas. Você querer abrir uma empresa, ter uma coisa para você mesmo, às vezes é muito difícil. É isso. Aqui no Brasil não havia nenhum tipo de organização operária a nível nacional. Nós tínhamos algumas organizações estaduais, mas que não representavam todos os operários. Tinha também algumas instituições a caráter social que prestavam assistência médica e davam indenizações em casos de acidentes de trabalho, que acontecia muito. Nós temos como exemplo as sociedades de socorro mútuo e as caixas beneficentes. Foi então por isso que surgiram alguns sindicatos para lutar por algumas reivindicações e por esse direito de representação. Nós tivemos os sindicalistas reformistas, que eles eram pacíficos, então eles queriam resolver de uma maneira pacífica, de uma maneira ali, de tentar argumentar, e tinham a greve como último recurso, apenas ali se nada desse certo. Ao contrário deles, nós tivemos também os sindicalistas revolucionários, que eram anarcossindicalistas, e eles tinham ali a ideia do anarquismo, que era basicamente tirar o poder de uma mão só. Eles eram contra a questão do poder soberano. Então, eles tinham essa ideia com eles tinham a greve como principal instrumento para acabar com aquilo e conseguir o que eles queriam. Tinha também o Partido Comunista do Brasil. Eles tinham a greve como uma participação política dos operários no cenário brasileiro daquela época. E o que influenciou tudo isso foi a chegada de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, que vinham trabalhar aqui nas indústrias e não estavam satisfeitos com o Estado que era organizado aquilo. Então, eles faziam muita divulgação, eles divulgavam em jornais operários para que as pessoas, os operários, se despertassem, pudessem lutar pelos seus direitos, lutar por uma carga menor de trabalho, lutar para que as crianças não pudessem trabalhar nas fábricas, para proibir o trabalho infantil, e lutavam também por uma organização que garantisse todos os direitos dos operários. Então, em 2 de junho, a greve estava decretada. São Paulo amanhece com fábricas, comércios e transportes parados. Diante da forte repressão policial, os operários se recusam a negociar diretamente com os patrões e jornalistas.
se encarregam de formar uma comissão intermediadora. Depois das árduas negociações, os operários conquistam o aumento de 20% de salário, direito à associação e à não demissão dos envolvidos na greve. No dia 16 de junho, um comício realizado no Largo da Concórdia decreta o fim da primeira greve geral no Brasil. Fernando, eu vou falar um pouco sobre o início da greve de 1917. O início da greve de 1917 ocorreu a partir da paralisação dos trabalhadores da fábrica de Crespim. Essa fábrica era localizada no bairro de Mocar, em São Paulo. Esse manifestante, eles pediu a redução da jornada de trabalho, aumento salarial e a proibição de trabalho infantil e feminino à noite. Esse movimento se espalhou por outras fábricas, incluindo, nos operários. E eles começaram a fazer comícios em locais públicos, onde vários trabalhadores se encontravam e faziam a greve. Ao longo do mês de junho, a polícia mata um operário grevista, gerando mais revolta, entre eles. E daí, a partir do 12 de junho, a greve é decretada e a cidade de São Paulo amanhece totalmente paralisada. Agora eu vou dar continuidade ao assunto da greve geral de 1917. A greve geral de 1917, ela deixou algumas marcas entre os trabalhadores urbanos brasileiros. E algumas dessas marcas foi a divulgação e o fortalecimento das ideias da esquerda no Brasil. Foi também a resolução de conflitos sociais, na qual não poderiam ser resolvidas através da polícia. E ali eles desenvolveram os primeiros sindicatos a partir das ligas sociais dos bairros. E que os operariados brasileiros adquirissem consciências de classe. Rodolfo Príncipe, dono de uma das maiores industriais da época. Seus trabalhadores já trabalhavam 13 horas seguidas por dia. Com o aumento da produção, foram obrigados a trabalhar até 11h30. Sendo assim, se recusando a aceitar esse prolongamento de longa jornada, eles começaram uma paralisação. Edgar Leonost, um dos principais membros do Comitê de Defesa Proletária, foi um trabalhador gráfico e jornalista, e um dos principais líderes anarquistas de São Paulo. O socialista italiano Teodoro Monicelli, também membro do comitê, foi um dos principais oradores dos comícios realizados durante a greve. Tinha vindo para o Brasil em 1913 e ficou por vários anos. Do Avante, de São Paulo.